vocês? Hoje eu vim compartilhar a passagem bíblica de Mateus capítulo 14, versículos 13 e 21, que fala quando Jesus alimenta a multidão. Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava, vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: "Já é tarde e este lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer." Mas Jesus respondeu: "Eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos a comida a eles." Eles disseram: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." "Pois tragam para mim", disse Jesus. Então mandou o povo se sentar-se na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus, partiu os pães, entregou-os aos discípulos e esses distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os homens que comeram, mais ou menos 5 mil homens, sem contar as mulheres e as crianças. Essa passagem bíblica vem ao encontro do projeto que estamos tendo na igreja, que é a quarentena solidária. Este projeto consiste em distribuir alimentos para os moradores de rua. E eu tive a oportunidade de participar e convido vocês a participarem desse projeto. Deus abençoe a todos. Então tá, gente, nós vamos dar seguimento aos nossos estudos então. Só para recordar com vocês, a gente está vendo agora a unidade sobre o homem e o pecado. E no culto passado a gente leu Gênesis 3, todo o capítulo, para a gente entender como aconteceu a queda do homem. Como ocorreu o primeiro pecado, que foi quando Eva e Adão comeram o fruto da árvore proibida, do bem e do mal. E aí eles caíram. Eles de fato conheceram o mal, porque o bem eles já conheciam, porque eles estavam junto com Deus, que é o bem. Mas uma vez que eles conheceram esse mal, por desejo próprio deles de conhecer, eles acabaram sendo separados de Deus. E uma vez separados de Deus, toda a descendência de Eva nasceu já separada de Deus. E esse é o nosso caso, nós nascemos separados de Deus. E agora o nosso objetivo de vida principal é se reconectar com Deus. E a gente consegue fazer isso através da leitura das Escrituras. Então vamos dar seguimento e vamos começar lendo João. Vamos para o Evangelho de João, no capítulo 9. Nós vamos ler do verso 1 ao 5. Então nós estamos agora nós saímos do Antigo Testamento, né? Primeiro livro de Moisés, Gênesis, e agora vamos para o Novo Testamento, para o Evangelho do apóstolo João. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: "Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos seus pecados ou dos pecados dos seus pais?" Jesus respondeu: "Nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo." Então, por enquanto paramos aí. Continua gravando. Eu tô com só comentar que eu tô com uma assistente aqui me gravando, né, minha prima. Então tá, vamos lá. Então notem assim: uma vez separados de Deus, todos nascemos separados de Deus. Ainda sobre a graça de Deus, porque a graça de Deus é para todos, mas a gente não tem mais essa união que nós tínhamos originalmente, antes da queda. Então agora Jesus está andando com seus discípulos e eles olham um homem cego. E aí na cabeça dos discípulos acontece assim: o pecado é a causa do sofrimento, e eles não estão errados. Mas lá tem um homem cego, de nascença, ele nasceu cego. E aí os discípulos associam: bom, ele nasceu cego, então ou ele pecou em algum momento, né? Inclusive até se é cogitado que ele pecou no ventre da mãe, que não faz tanto sentido assim, pelo menos não para mim. Mas ou ele pecou ou os pais
dele pecou. Nesse caso, ele nasceu cego em consequência dos pecados dos pais. Então, a ideia era essa: o pecado é causa de alguma espécie de delito que a pessoa cumpriu. E Jesus fala para eles: não, na verdade não é isso, nem uma coisa nem outra. Esse homem nasceu cego para que o propósito de Deus seja cumprido. Ou seja, se a gente for continuar lendo o Evangelho, Jesus vai curar ele. Jesus vai cuspir no barro, vai misturar essa saliva com o barro, vai passar nos olhos dele e vai pedir para ele se lavar no tanque de Siloé. Quando ele lava esse barro que foi posto sobre a visão dele, sobre os olhos dele, ele volta a enxergar. Então era importante que ele fosse cego na hora, para que Jesus passasse por ele e pudesse mostrar para os discípulos dele que ele iria voltar a enxergar. Então não era consequência de nenhum pecado que ele havia cometido ou que os pais dele haviam cometido, não, porque esses pecados, eles já são perdoados. Então quando a gente peca, não quer dizer que algo ruim vai acontecer pra gente. Não pelo menos aqui no mundo, né? Quando a gente comete pecado, se a gente se arrepende, a gente está no caminho certo, no caminho da santificação. Se a gente peca e não se arrepende, a gente está indo para uma perdição, estamos indo para o lugar errado. Mas isso não quer dizer que o que acontece de mal com a gente é consequência do pecado. A justiça de Deus, ela não funciona como a justiça do homem. A justiça de Deus, ela vai se dar principalmente quando Jesus Cristo voltar e julgar as pessoas. Mas aqui no mundo, essa justiça não opera assim. Então não é porque tu fez algo mal que tu vai sofrer algo, tá? Não é uma relação direta causa-consequência. A justiça de Deus, ela é mais profunda e ela está além do nosso entendimento. Tá, mas então aqui tem um diálogo bem interessante mostrando justamente essa expressão de Deus, né? Como ele consegue entender que os pecados que existem estão lá por uma razão. Tá certo aí, né, Duda? Tá plano isso aí, tá? Vamos seguir aqui então. Olha só, vamos voltar lá para quando a gente viu no nosso culto passado que Eva e Adão provaram um fruto. Vocês lembram que a serpente falou para eles? Tu lembra, Duda? O que a serpente falou para Eva lá? Que era pra comer, né? Que era para comer. Pra comer a fruta por causa que era muito boa. Porque era muito boa. E se ela comesse, ela ia ser como Deus. Ela ia saber o que é o bem e o que é o mal. Ela ia ter o conhecimento. E ela comeu o fruto porque ela desejava esse conhecimento, né? Só que olha só, a serpente disse: não, tu come esse fruto, tu vai conhecer e teus olhos vão se abrir. E tu vai ver as coisas. E na verdade o que aconteceu foi justamente o oposto. Reparem que quando Eva e Adão comeram, eles viram a maldade, eles conheceram a maldade, eles ficaram envergonhados disso, do corpo deles, eles se separaram de Deus e deles mesmos, mas eles também perderam a capacidade de ver uma verdade que só existia para eles quando eles eram conectados com Deus. Então, em vez de ganhar essa visão, nós que nascemos separados de Deus, perdemos essa visão. Agora que nós nascemos separados, muitas coisas que são verdade, a gente não consegue ver. A gente precisa da Bíblia, que é a palavra de Deus inspirada, para a gente voltar a conhecer essa verdade e, através da ação do Espírito Santo, nos fazer poder ver as coisas. Então, o efeito, no fim das contas, de que a gente ia ter uma visão e ia ser como Deus, ele foi o oposto. Agora a gente perdeu essa visão, a gente é escravo do pecado. Muitas vezes, muitas pessoas vivem sem conhecer a verdade, sem poder ver a verdade. E é interessante porque reparem assim, ó, pensem nos órgãos dos sentidos, tá? Nos sentidos humanos. Nós temos, por exemplo, a audição, né? A gente ouve as coisas. Para a gente ouvir as coisas, basta que exista um som que a gente possa detectar e que o nosso aparelho auditivo esteja funcionando perfeitamente. E aí a gente ouve. Para, por exemplo, o tato, outro sentido. A gente sente as coisas, né, com a ponta dos dedos. A gente tem receptores na ponta dos dedos que sentem as coisas através do tato. A gente toca e a gente sente. Então, para isso, basta que exista algo que a gente possa tocar e os nossos receptores, os nossos dedos estejam intactos. E aí o tato funciona perfeitamente. Mas pensem na visão. A visão é um pouco diferente. Porque a visão, ela pode ter um objeto e eu posso estar com o meu aparelho visual perfeito, meus olhos podem estar funcionando perfeitamente. Mas precisa de uma terceira coisa para que eu possa de fato ver. O que é essa coisa, tu sabe, Duda? Não. Não sabe? Tudo bem, não tem problema. Por exemplo, se eu tenho a Bíblia aqui na minha frente, tá? E tá escuro.
é de noite, não enxergo nada. Eu vou ver essa Bíblia? Não. Não, mesmo ela estando na minha frente. Porque eu preciso da luz. Eu preciso da luz do sol para que a luz reflita no objeto e meus olhos identifiquem esse objeto. E aí sim eu posso ver. Sem luz é impossível ter visão. Né? Nós só podemos ver em presença da luz. E só vamos reparar no que Jesus fala aqui no final da nossa leitura de João 9, no versículo 5. Olha que ele fala lá para os discípulos: mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz. A luz é justamente isso. Jesus é a porta, ele é a vida, ele é a verdade. E ele também é a luz, porque através dele a gente consegue ver as coisas que a gente deixou de ver depois do pecado. E só assim a gente consegue se reconectar com Deus, vendo as coisas. E a gente consegue ver essa verdade através da Bíblia. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque, por exemplo, se eu falo, tá? Imaginem aqui uma sala escura, e aqui no meio tem uma mesa. Uma mesa, bem no meio da sala. Ninguém vê nada. Eu sei que a mesa está lá. E eu falo para as pessoas: ó, tem uma mesa aí no meio da sala, viu? Quando vocês forem andarem, desviem da mesa. E falo para todo mundo isso. Mas quando eu vou andar nessa sala escura, eu ando reto. Vocês entendem o problema? É como se eu só estivesse falando uma coisa, um conhecimento intelectual que eu tenho, mas eu não vivesse esse conhecimento. Isso é problemático. Porque se eu falo coisas que eu não vivo, eu não tenho autoridade para falar. Então, não sei se vocês lembram, assim, ao longo que a gente lê a Bíblia, o reflexo das pessoas quando ouvem o que Jesus fala, todo mundo comenta geralmente essa frase. Tipo, se nós ouvíssemos Jesus falando agora, como é que a gente ia proceder? A gente ia dizer assim: nossa, esse cara, ele fala com autoridade. E quando os fariseus da época, né, que eram os mestres da lei, eles falavam as coisas, as pessoas não identificavam essa mesma autoridade. Por um motivo muito simples. Jesus, ele botava em prática o que ele falava. Ele falava da mesa e ele também desviava da mesa. Agora, muitos fariseus da época, eles não conseguiam botar em prática o que eles falavam. Então eles não tinham essa autoridade quando eles falavam, porque as pessoas sabem. As pessoas, por isso que a gente fala, o evangelho não é só visto em nós em palavras, ele é visto nas nossas ações. Porque as nossas ações refletem os nossos pensamentos. Então, se a gente fala uma coisa e a gente age diferente do que a gente falou, a gente está sendo hipócrita. E esse é um problema muito grande. Então a gente tem que sempre lutar contra isso. A gente tem que falar as coisas e mostrar que a gente faz, que a gente acredita no que a gente fala. E Jesus fazia muito isso. E é por isso que ele tinha essa autoridade. E é por isso que a gente tem, quando a gente fala do evangelho, a gente tem que sempre buscar exercer essa autoridade, de realmente fazer o que a gente faz. E é por isso que nós vamos ler o nosso último versículo também, que eu diria que é o meu preferido da Bíblia. Vocês já devem ter me ouvido falar desse versículo, porque eu falo sempre ele. Eu acho ele muito bonito. Que também está em João, que é João 8:32. Vamos ler ele então. João 8:32. Acompanhem comigo aí. Eu vou ler o 31 também, só para dar um contexto do 32. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis nos meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Esse é o 32. Então vocês veem aqui o seguinte, né? A gente estava falando na mensagem passada sobre o conhecimento, a sabedoria que Eva e Adão pretendiam ter comendo o fruto. Porque seriam como Deus, eles conheceriam as coisas. Tá tudo bem aí, né? Tá filmando? Tá. Então, assim, agora que eles provaram o fruto, eu lembro que eu falei que o efeito foi o oposto, eles perderam a visão, porque eles perderam a luz para ver, eles também perderam o conhecimento, porque eles perderam a liberdade de escolher. Uma vez caídos, o ser humano não tinha mais o conhecimento de Deus para voltar a ele. Esse conhecimento ele volta para a gente através das palavras de Jesus, através da Bíblia. E lembra, essa é a verdadeira sabedoria, é o temor a Deus. Então, uma vez que a gente tem essa sabedoria, esse conhecimento agora, através de Jesus Cristo, a gente pode voltar a tentar andar com Deus, a se arrepender dos nossos pecados, desde lá da origem dos pecados, e voltar a ter uma vida em santificação, tentar ser santo como Deus é. Esse é o verdadeiro conhecimento. Então a Bíblia nos possibilita que a gente retome esse conhecimento perdido pela queda. Então agora a gente volta a conhecer Deus, porque senão nós andamos na ignorância. Se a gente não conhece a verdade, como Jesus fala aqui, que a verdade liberta, a gente não pode ser livre.
Porque sem conhecer a verdade a gente não tem escolha. A gente anda num caminho, no mundo, no pecado e não conhece uma alternativa para isso, que é a verdade espiritual, que é a Bíblia. Então, assim, a ideia agora é que a gente entenda o efeito do pecado na nossa vida, esse desvio que a gente acabou tomando desde Adão e Eva e tomamos ainda hoje, e a forma que a gente pode retomar o caminho certo, o nosso propósito de vida, que é viver a verdade do Evangelho, que é o que Deus fala aqui. Vocês conhecerão a verdade e a verdade nos libertará. E aí a gente pode ser de fato livre, e essa é a única forma de ser livre. E essa liberdade também, ela também fala de felicidade, porque a única forma de ser feliz é ser livre. É a felicidade de cumprir o nosso propósito humano, o nosso propósito pelo qual nós somos criados, seres humanos. A nossa felicidade não pode ser pautada na mesma felicidade que os animais, que têm instintos animalescos. Como humano, a felicidade está na bondade, está em viver para os outros, como Jesus nos ensina. É pensar no outro, é viver para o próximo. Então a gente tem que sempre buscar isso dentro da nossa verdade do Evangelho. Essa é a boa nova, que a gente tem que falar para os outros. Então, a gente sabe disso, que a gente fala para os outros isso, a gente pode viver isso. Tá bom? Então essa é a mensagem de hoje. Eu vou encerrar o culto aqui, porque a Duda espero que não tenha ficado muito tremido. Então, vamos ver o que a gente vai fazer no próximo culto, tá? Por hoje a gente encerra aqui. Então só vou querer agora me despedir apropriadamente de vocês. No vídeo que a gente fez antes a gente cortou um pouco em cima e aí não deu para dizer tchau devidamente. Então fiquem todos com Deus e até o próximo culto. Quem gravou o vídeo então, e o nosso agradecimento especial vai para a Duda. Ela tem só 8 anos, mas ficou bastante tempo segurando a câmera e por mais que tenha ficado um pouco tremido, ela fez um grande esforço para manter sempre o mais plano possível. Então, obrigado, Duda, e até a próxima, gente. Meu nome é Maria Eduarda, eu tenho 8 anos. Eu estou muito feliz de participar desse vídeo. Deus abençoe a todos. Beijo.